Pode parecer meio freudiano da minha parte, mas o insucesso na sua vida ele está diretamente ligado ao seu pai. Aí tu pode olhar para mim e falar assim, Spirit, presta atenção, como que o insucesso na minha vida, seja financeira ou amorosa, é culpa do meu pai? Olha só, quando eu terminar de explicar isso, você vai entender por que todo o incel é uma construção de um pai ausente. Olha só no que eu vou falar e se liga, porque isso pode mudar todo o jogo. O que acontece, senhores? Você tem no Brasil um grande problema que é a figura do pai ausente. Ou o pai ele está ausente porque ele está separado da mãe e aí não vem vir ver o filho, ou por não querer, ou por alienação parental. Ou o pai ele está até presente dentro de casa, mas ele é ausente como figura. Ele não está ali para ensinar, instruir, passar conhecimentos sobre a vida. E isso quebra um ciclo muito grande. Por quê? Todo garoto ele tem perguntas. Perguntas essas que só o pai pode responder. Pai, como que eu escolho uma profissão? Pai, como que eu seduzo uma mulher? São princípios que só um pai pode passar para um filho. A realidade é que muitos pais podem, por causa da sua própria vida, estarem perdidos e não saberem, mas quando se trata do seu filho, ele vai tentar interpretar da melhor forma possível e passar os padrões. Veja, a própria construção de masculinidade, os meninos não sabem ser homem porque não teve ninguém que os ensinou a ser homem. Não teve uma figura para que ele se espelhasse. E esse é o grande problema, por exemplo, dos incels. Veja, se você for pegar um cara que ele é incel, ele geralmente tem um estereótipo. Esse estereótipo ele mudou de nome ao longo dos anos, igual antigamente, na década de 90, o nome era nerd. Ah, esse daí é nerd. CDF nos anos 2000, né? E hoje em dia a palavra é incel. Mas o estereótipo, ele é sempre o mesmo. É uma pessoa retraída, é uma pessoa tímida, é uma pessoa que não sabe se vestir, que não sabe falar direito, que não sabe se portar em um ambiente e principalmente é uma pessoa que vive em um mundo imaginário. Se na década de 90 esse mundo imaginário eram os quadrinhos, as histórias em quadrinhos, as HQs, hoje isso ficou cool, né? Isso ficou legal, histórias em quadrinhos, filmes de heróis. Hoje os caras eles se perdem, por exemplo, em série, né? Não é incomum você ver, principalmente aqui na nossa comunidade, que existe bastante desse problema, caras querendo ser como Thomas Shelby, frio e calculista, tá entendendo? O cara acha que aquilo dali é um padrão de masculinidade. Mas deixa eu te dar um conselho, uma visão de um cara que produziu conteúdo sobre Thomas Shelby, né? Hoje eu posso falar que eu me arrependo, cara, não totalmente, porque o que eu falei no vídeo usando o Thomas Shelby foi algo realmente útil, mas que eu notei que isso cria bem mais problemas do que solução, né? Então, o que eu posso dizer para vocês? Aquilo dali, quando você vê o Thomas Shelby, quando você vê o Harvey Specter da série Sult, quando você vê o cara lá de Scarface, o Michael Corleone, os dois foram feitos pelo Al Pacino, o Michael Corleone em Poderoso Chefão, né? Ou Tony Montana em Scarface, quando você vê essas figuras, igual, eu não sei porquê, mas surgiu aí uma exaltação na nossa comunidade do personagem do psicopata americano. Até hoje eu não entendi porquê, mas surgiu. Todas essas histórias, todos esses personagens são roteirizados. Parece uma idiotice ter que falar isso, né? Claro que é roteirizado, é um filme, é uma série, mas às vezes as pessoas parecem que esquecem isso. Aquilo dali é um mundo paralelo, não se traduz na vida real. Eu tava assistindo Suits de novo, é uma das séries que eu mais gosto de assistir. E eu tava rindo pra caramba aqui, porque os diálogos deles sempre terminam com uma frase de efeito e uma saída. E, cara, eu tava rindo porque eu falei assim, nossa, poderia ser muito maneiro na vida a gente discutir, dar uma frase de efeito e sair da sala. Mas não é assim que a vida funciona. Igual você vê o Harvey passando por cima de tudo e de todos,
indo contra as ordens da Jéssica, que é a dona da empresa. Não sei se vocês não assistiram a série, eu vou estar falando nomes à toa, né? Mas que ele passa por cima das ordens da dona da empresa e no final ele ganha. E aí o que acontece, meu amigo? Presta atenção, na vida, se você ficar passando por cima das ordens do dono da empresa, você vai ser mandado embora. E o Harvey sempre ganha porque a história termina com ele sempre ganhando. Mas se você fosse sincero, o Harvey também perderia. E perderia muito por causa do jeito dele de ser. Um cara igual o Thomas Shelby, ele é frio, ele é calculista, ele é isso, ele é aquilo. Cara, tudo ali é feito para você admirar ele. Ele anda em câmera lenta, meu amigo, com música tocando. Qual é a última vez que você andou em câmera lenta com música tocando? Tá entendendo? Não acontece. E homens como Thomas Shelby existem. É claro que existem. É só você ver o Marcola, o Fernandinho Beiramar, o Escadinha. O Escadinha é antigo, né? Mas o Nem da Rocinha, o Eco. Todos eles são homens como Thomas Shelby. Eu não vou falar o aviãozinho lá na favela, ele não é. Mas homens de visão, homens que entram no crime, fazem acontecer. Todos eles são assim, como Thomas Shelby. E eles que são como Thomas Shelby não são como Thomas Shelby, porque a realidade é muito diferente da ficção. E o final deles é esse daí, né? É só você olhar e você ver como é que termina essa história. O ponto é o seguinte, ainda que o que tivesse sendo retratado no filme fosse verdade, estaria sendo retratado de um tempo passado. Você quer pegar uma cultura igual a cultura de Poderoso Chefão, que é a melhor trilogia de filme que já foi feita, a cultura de Scarface, a cultura do próprio Peaky Blinders, cara, tudo isso retratam anos 30, anos 40, uma cultura tão distante da nossa que você não pode tentar mimetizar. Eu vou contar um segredo que seu pai, ele não te falou. Você sabe como é que seu pai ele tinha sucesso com as mulheres? Eu vou te contar, olha, segredo, fica só entre eu e você, hein? O seu pai, ele mimetizava o comportamento e a aparência dos homens destacados da época dele. Não era o comportamento e a aparência de um filme que ele assistia, eram dos homens destacados. Na época dele, se os homens destacados eram Antônio Bandeiras, Fernando Calunga, era um padrão de homem. E ele buscava seguir aquele padrão. Pega uma foto do teu pai, procura uma foto do teu pai. Você vai ver teu pai com a camisa de botão aberta, 4 botão, peito cabeludo pra fora. Tá entendendo? Por quê? Que padrão é esse? O padrão de Fernando Calunga aqui no Brasil, que passava muitas novelas, A Usurpadora. E aí as mulheres achavam ele muito bonito e todo mundo queria ser como ele. Então, procura aí que você vai ver o seu pai tendo esse padrão de comportamento. Tá entendendo? Só que hoje eu acho engraçado porque o próprio pai, ele parece que ele fala contra o filho. Quem são os caras destacados hoje, cara? Hoje em dia os caras destacados são os caras dessas séries aí, né? Desses filmes em feminino, After, Teen Wolf, né? Que eu nem assisto, mas que eles têm um padrão. O outro padrão de comportamento e de aparência é o dos caras destacados da música. Aí você vai ter a galera do trap e a galera do funk, a realidade é essa, né? Aí você vai ver quem que está se destacando. É o cara que parece com MC Pose, é o cara que parece com o Orochi, é o cara que parece com o Xamã, é o cara que se parece com o ator de Teen Wolf, é o cara que se parece com isso que está se destacando. E aí é muito triste você ver pais que usaram o Fernando Calunga como inspiração no seu tempo e por isso obteram sucesso, falando pro filho: não, não é isso que você tem que fazer, esses caras são tudo sei lá o quê, você tem que usar de inspiração o Arnold Schwarzenegger. Meu filho, seu pai não usou de inspiração o Arnold Schwarzenegger, como é que ele pode estar mandando você estar fazendo uma coisa disso quando ele manda? Porque a realidade é que a maioria nem liga, né? Porque, sendo muito sincero, nem tá ali. E quando tá, não se importa. Esse é o ponto. Então, os insucessos da sua vida vêm de você estar buscando as inspirações erradas, né? E por você ser uma pessoa retraída, uma pessoa tímida, uma pessoa dentro da sua casa, você não tem o timing para poder entender como o mundo funciona e você cai nessas ilusões. Você cai nessas ilusões. Se você se parece com o Fernando Calunga, hoje em dia você não tem sucesso.
Se você colocar uma roupa de Thomas Shelby e ir pra rua, a galera vai rir de você. Esse é o ponto. Não é se parecer com Thomas Shelby. Ah, mas eu acho ele incrível. Você pode achar. Mas para obter sucesso, por exemplo, no campo amoroso, não é se parecer com ele que traz sucesso. É se parecer com. Você quer se vestir de uma maneira social, quer se vestir. Parece com aquele cara lá, com aquele do 365 dias. Aí você vai obter sucesso. É jogar com as regras que o jogo tem, né? O seu próprio insucesso na sua vida financeira, cara, no seu trabalho, é culpa do seu pai também. Seu pai não te ensinou uma profissão, ele não passou conhecimentos para você, não te levou para o trabalho. Tudo coisas que o pai dele fez por ele e ele não fez por você. É culpa do seu pai. Agora, esse ponto da culpa, ele já é ponto passado. Já foi, já aconteceu. E o que você pode fazer agora é construir a sua própria vida. E aí eu falo para você, cara, se você está hoje numa situação aonde você não tem sucesso financeiro, não tem sucesso amoroso, não tem sucesso de vida, vive trancado dentro do quarto, vive... Meu amigo, eu posso te dar um conselho? Desliga um pouco a sua televisão, vai pra rua, vai chutar uma lata. Vai pra rua, anda na rua, observa o mundo como ele é. Você não quer falar com ninguém? Você não é obrigado, não. Mas vá até uma praça na sua cidade, vá até um baile, se tiver baile aí, se tiver festa, boate, vá até aonde os lugares que têm sucesso aí no seu dia a dia. Vá até lá, encosta numa parede, senta num banco e começa a observar. Começa a observar como que as pessoas agem, como que as pessoas que têm sucesso ali agem, e começa a entender qual é o comportamento que ele realmente, na realidade, está refletindo ganho e qual é o comportamento que, na realidade, está refletindo perda. Se seu problema é no campo de trabalho, dá uma rodada na sua cidade, dá um bizu, passa um olho e vê a galera da sua idade, é muito importante isso, mas a galera da sua idade que está com a melhor condição. E aí você vai começar a entender o que está dando certo e o que está dando errado. Tá entendendo? Esse é o maior problema que existe na nossa geração e isso é culpa dos nossos pais, né? Você não pode buscar inspirações na televisão, você não pode buscar inspirações na Netflix, porque aquilo dali não condiz com a realidade. Você tem que buscar inspirações aonde? Na vida, tá entendendo? No dia a dia, no que é tangível, no carne e osso. É aí que você tem que buscar inspirações. Porque o mundo, cara, ele funciona, já terminando esse vídeo para não ficar muito longo, ele funciona com recompensas. Então, se você agir de uma determinada maneira, você vai ganhar uma recompensa. Se agir de outra, você vai ganhar punição, né? E a maioria das pessoas estão perdidas e estão achando que vão ganhar recompensas e só tomando punição e não entendem que a atitude dela está errada, né? É humildade e é sair um pouco e ver o mundo, contemplar o mundo como ele é e se adaptar para alcançar aquilo que você quer nessa vida. A vida é muito curta, ela é uma só. E, cara, todo mundo tem que se adaptar, né? O mundo ele não vai mudar para você, mas você pode se adaptar ao mundo, mesmo sem perder os seus valores, tá? Algumas pessoas acham que você tem que vender tua alma pro diabo. Não. Você pode se adaptar ao mundo, fazer um meio do caminho, ceder em algumas partes e obter recompensas. Porque no final, é isso que importa. Então, muito obrigado pela sua atenção, pela sua visualização. Valeu e fui!